Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 111, um legado transmitido. Os últimos 5 anos passaram silenciosamente. Konogakakure. A vila continuava imponente como sempre, cercada por imponentes muralhas de madeira. Alguns shinobi de Konoha patrulhavam preguiçosamente, claramente desinteressados em sua tarefa mundana. De repente, uma figura alta surgiu no horizonte, entrando em seu campo de visão. O homem tinha ombros largos e era imponente, e sua presença exalava uma aura avassaladora de poder bruto. Chakra ondulava ao seu redor, desenfreado e palpável. Os shinobi, guiados por seus instintos, sentiram um nó na garganta. Este homem não era um viajante comum, era uma força a ser reconhecida. Reunindo coragem, a patrulha avançou para interceptá-lo na barreira da vila. O líder, vestido com o colete padrão de Konoha, latiu bruscamente. Identifique-se. O recém-chegado não respondeu. Seu olhar se deteve brevemente nos portões de Konogakakure. Dizia-se que esses portões eram os mais seguros do mundo shinobi, tão seguros que até alguém como Pen hesitar em quebrá-los. Mas que repercussão causaria se alguém como ele forçasse a passagem? Antes que a situação piorasse, um shinobi grande e rechonchudo apareceu, e sua chegada repentina quebrou a tensão. Era Kimichi Torif, o recém-nomeado comandante da guarda de Konogakakure. Minhas desculpas, Lord Kakuzu, disse Torif com uma leve reverência. São guardas recém-posicionados e não o reconheceram. Torif era ainda mais largo e imponente do que antes, e sua estatura era uma prova de sua força. Kakuzu dispensou. Não importa. Leve-me para ver Sarutobi. Temos um acordo prévio para discutir. Claro, senhor Kakuzu. Por aqui. Enquanto Torif escoltava Kakuzu para dentro da vila, as ruas movimentadas se abriam diante deles. Lojas ladeavam as ruas largas, e o riso das crianças brincava. A vila havia se transformado drasticamente desde a última vez que Kakuzu estivera ali. Agora era o ano 22 do calendário das folhas. E Konoha havia passado por uma evolução notável em comparação aos dias em que Kakuzu pisou na vila pela primeira vez. Era verdade que as mortes do primeiro e do segundo Hokage haviam diminuído o poderio militar de Konoha. Naquela época, a vila era incomparável em quase todos os aspectos. Mas sob a liderança de Sarutobi Hiruzen, a economia de Konoha floresceu, tornando-a um símbolo de prosperidade. Em um dos campos de treinamento da vila, o atual time 7 de Konoha estava trabalhando duro. Sarutobi Hiruzen estava na vanguarda, comandando a seção. Embora ainda não tivesse 30 anos, o peso de suas responsabilidades como Hokage havia marcado rugas em seu rosto jovem. Diante dele estavam seus 3 alunos, Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. Tsunade estava radiante, cheia de energia juvenil. Orochimaru, calmo e sereno, exalava uma maturidade que parecia além da sua idade. Enquanto isso, a atenção de Jiraiya se desviava, seu olhar demorando-se demais em Tsunade enquanto sonhava acordada em convidá-la para sair depois do treino. Hiruzen estava ensinando-lhes o jutsu do Shuriken das sombras. Orochimaru o dominou após uma única demonstração, o que levou Tsunade a lhe lançar um olhar invejoso. Jiraiya, recusando-se a ficar para trás, deu um passo à frente para se exibir, apenas para tropeçar espetacularmente. Shuriken das sombras. Sua execução desajeitada fez as armas voarem descontroladamente em todas as direções, atraindo olhares exasperados de Tsunade e Hiruzen. Hiruzen apertou a ponta do nariz, reprimindo a vontade de repreender seu aluno rebelde. Quando estava prestes a intervir, avistou Kakuzu e Torif se aproximando de longe. Esperem aqui, ele instruiu seus alunos antes de ir em direção aos visitantes. Kakuzu-sama, você finalmente chegou, cumprimentou Hiruzen em tom respeitoso. Embora agora ostentasse o título de Hokage, ele não havia esquecido a reverência devida a Kakuzu, um homem que outrora estivera ao lado do segundo Hokage. Kakuzu ofereceu um leve sorriso e entregou um pergaminho a Hiruzen. Os restos mortais do segundo estão intactos. É hora de ele retornar ao seu devido lugar. Hiruzen aceitou o pergaminho solenemente. Ele não questionou os motivos de Kakuzu. Ele conhecia o profundo vínculo entre seu mestre e Kakuzu. Para Hiruzen, bastava que o corpo de seu mestre pudesse finalmente voltar para casa. Kakuzu-sama, já que você voltou para Konoha, por que não fica por alguns dias? Kakuzu riu baixinho. Hiruzen estava querendo exibir suas conquistas? Não importava, Kakuzu ainda tinha assuntos pendentes. Enquanto conversavam, os 3 alunos de Hiruzen se aproximaram, tomados pela curiosidade. Saudações, Lord Kakuzu, disse Tsunade calorosamente. Ela se lembrava de tê-lo visto no funeral do avô anos atrás. Orochimaru fez o mesmo, curvando-se respeitosamente. É uma honra conhecê-lo, senhor. Meu nome é Orochimaru. Seu comportamento era sereno, até mesmo cativante, bem diferente da persona sinistra que ele adotaria mais tarde. Finalmente Jiraiya deu um passo à frente, com sua personalidade turbulenta em plena exibição. Haha. Prazer em conhecê-lo, veterano. Você está diante do ninja mais forte do futuro, o grande Jiraiya-sama. A grande proclamação de Jiraiya fez Hiruzen estremecer interiormente. Jiraiya, seu pirralho, o que eu te disse sobre falar demais? Você quer que eu e Sarutobi? Hiruzen estava prestes a dar uma bronca em seu aluno desobediente quando Kakuzu riu e o conteve. Jiraiya não estava sendo desrespeitoso, era apenas sua natureza. Ele tinha uma personalidade inata e descontraída que o tornava naturalmente sociável. Isso lembrava Kakuzu um pouco de Naruto jovem, sempre buscando atenção, muitas vezes por meio de travessuras. Mas ao contrário de Naruto, as travessuras de Jiraiya não carregavam malícia. Na verdade, Kakuzu as achava divertidas. Ha, Jiraiya, hein? Não sei se você algum dia se tornará o ninja mais forte, disse Kakuzu com um sorriso malicioso, mas tenho certeza de que você será o maior pervertido. Estou errado? Hehe. Tsunade não conseguiu conter a gargalhada. Até o normalmente sereno Orochimaru abriu um sorriso raro, mordendo o lábio para contê-lo. Jiraiya, perturbado pelo golpe inesperado, lutou para recuperar sua dignidade.
Vê você. Como pôde dizer isso de mim? Seu rosto ficou vermelho como uma beterraba, e ele desejou poder se esconder num buraco para escapar do constrangimento. Hiruzen rapidamente acenou com a mão para acalmar a situação. Certo, certo, chega de você isso e você aquilo. Mostrem respeito. Deixem-me apresentar formalmente a todos vocês. Este é o Lorde Kakuzu. Ele é meu veterano, continuou Hiruzen. Vocês, pirralhos, deveriam chamá-lo de avô. Entenderam? De agora em diante, não saiam por aí gritando apelidos aleatórios. É simplesmente falta de educação. Espere, do que você acabou de me chamar? Os olhos de Kakuzu se arregalaram em descrença enquanto as palavras de Hiruzen ecoavam sem parar em sua mente. Avô, avô. O termo ecoou como um pesadelo na cabeça de Kakuzu, martelando sua alma. Por um instante, sua mente viajou através das eras. Ele era alguém com uma alma moderna, reencarnado neste mundo repleto de chakra. Ele ainda nem havia alcançado seus objetivos, sem esposa, sem filhos, sem uma vida familiar confortável. E agora? Estavam chamando de avô? Sarutobi Hiruzen. A voz de Kakuzu ecoou, despertando Hiruzen de seu estado de inconsciência. Kakuzu-sama, o que houve? Hiruzen perguntou, genuinamente confuso. O que houve? Seu velho senil e tolo. Kakuzu rugiu. Vou te ensinar boas maneiras. Seu punho duro como ferro avançou com força total. Jiraiya sendo indelicado? Claramente, ele herdara isso diretamente daquele professor idiota. Tal mestre, tal aluno, corria na linhagem deles. Capítulo 112. A traição de Sarutobi. Nani? O que eu disse errado? Sarutobi Hiruzen parecia genuinamente perplexo. Kakuzu era da mesma época que Tobirama Senju. Jiraiya era discípulo de Sarutobi, então chamá-lo de avô não parecia tão absurdo. Aliás, Kakuzu nunca ensinou ninjutsu a Jiraiya, então talvez abandonar Sensei e continuar com vovô fosse mais apropriado? Hiruzen simplesmente não conseguia descobrir onde havia errado. E você não disse nada de errado. Só estou com vontade de te dar um soco hoje, respondeu Kakuzu com uma risada seca enquanto brandia seu punho de ferro. Diziam que seu caráter era inconsistente, mas a verdade era que as palavras de Hiruzen haviam mexido com algo profundo na alma moderna há muito enterrada de Kakuzu. Ser chamado de vovô, quando ainda não tinha 40 anos? Alguém poderia culpá-lo por estar chateado? Hiruzen desviou do golpe, ainda incapaz de entender o problema. Uzumaki Mito tinha 45 anos este ano e já era avó. Kakuzu não era tão velho quanto ela, mas vinha da mesma época. Finalmente Hiruzen se deu conta. Ah, entendi. O Kakuzu-sama não quer parecer muito velho. Então talvez eu devesse chamá-lo de vovozinho. Kakuzu não tinha certeza se Hiruzen estava sendo genuinamente desavisado ou se estava o provocando de propósito. De qualquer forma, ele já havia se decidido. Hoje vou ajudar Tobirama a limpar essa bagunça. Hiruzen deu um passo para trás, levantou a guarda e questionou. Por quê? Como homem adulto, ele sentiu que era justo pedir uma razão. A resposta de Kakuzu foi simples. Porque você é um pervertido enrustido, um caso clássico de homem reprimido. Não pense que eu não sei sobre seu hábito de usar a bola de cristal de Tobirama para espiar os banheiros femininos. Kakuzu desferiu outro soco, do qual Hiruzen se esquivou por pouco. Desta vez, ficou claro que o Hokage estava abalado. Perto dali, Jiraiya sorria de um jeito que só poderia ser descrito como sinistro. Nossa, sensei, quem diria que você tinha esse lado? Que fofoca! Preciso compartilhar isso com a vila inteira. Considere isso meu presente para o nosso vínculo mestre-discípulo. Hehehe. A compostura de Hiruzen se desfez ainda mais ao ver o sorriso malicioso de Jiraiya. Seu aluno certamente espalharia a notícia. O que piorou a situação foi o olhar de desdém de Tsunade. Sensei, o que o Kakuzu-sama disse é verdade. Você é tão nojento. Você é igualzinho ao Jiraiya. Vou confirmar isso com a senhora Bivako. Tsunade, ainda na fase constrangedora da adolescência, era particularmente sensível a questões de decoro. A simples ideia de ser observada enquanto tomava banho a fazia encarar Hiruzen com absoluto desprezo. O olhar de desgosto de uma adolescente doeu profundamente. O rosto de Hiruzen ficou vermelho, mas por mais mortificantes que fossem as reações de seus alunos, ele tinha preocupações maiores. Tsunade, não faça nada precipitado. Oh, Hiruzen, não sabia que você era tão dominado, disse Kakuzu, seus punhos diminuindo a velocidade enquanto ele ria da situação do Hokage. Hiruzen desviou de outro golpe, sua expressão era uma mistura de frustração e resignação. Kakuzu-sama, você não entenderia, você não é casado. Meu casamento com Bivako foi arranjado. O peso de suas palavras dizia muito. Hiruzen e Bivako Sarutobi estavam unidos por seus clãs. Não havia muito afeto, mas no mundo dos grandes clãs ninjas, o amor tinha pouco espaço. Como tantos outros, ele não teve escolha a não ser seguir ordens e se casar quando chegasse a hora. Nos primeiros anos, as coisas tinham sido relativamente pacíficas. Mas, ultimamente, Hiruzen não conseguia evitar se sentir preso às restrições do casamento. Antes que Hiruzen pudesse terminar de explicar, Kakuzu o interrompeu. Então agora você está dizendo que está se sentindo. O que, impotente? Bem, sim. Espera não. Hiruzen levantou a cabeça em protesto, apenas para encontrar o sorriso implacável de Kakuzu. Impotência é normal. Mas você é o Hokage, o chefe da vila. Tecnicamente você poderia trocar de esposa diariamente se quisesse. Mesmo assim, você insiste na sua impotência, isso diz algo sobre Bivako, não é? Então, em vez disso, você finge ser um aluno perfeito na frente de Tobirama e Bivako durante o dia, só para usar a técnica do telescópio para relaxar à noite. Que pervertido disfarçado. Não é bem assim, Kakuzu-sama. Por favor, deixe-me explicar, eu ainda sou Hokage. Meus alunos estão aqui. Você pode me dar um pouco de dignidade? Dignidade? Você está sonhando, Sarutobi. Esqueça ser Hokage, vou colocar Danzo no comando.
Não, Danzo não serve para ser Hokage. De repente, as mãos de Hiruzen formaram uma série de selos. No momento seguinte, um fio de sombra se estendeu do chão, prendendo Kakuzu no lugar. Sob a luz brilhante do sol, uma fina linha preta conectava os dois combatentes, interrompendo com sucesso o avanço de Kakuzu. Sarutobi Hiruzen finalmente soltou um suspiro de alívio, com um sorriso relaxado se espalhando pelo rosto. Ele sabia que Kakuzu não estava falando sério naquela luta, mas mesmo assim, a extensão da brincadeira parecia um pouco exagerada. Como Hokage, ele precisava dar um basta nas palhaçadas de Kakuzu. Kakuzu-sama, se bem me lembro, você conheceu meu professor no Mercado Negro, não é? Perguntou Hiruzen com um tom leve, mas cauteloso. Ah? Kakuzu respondeu, olhando brevemente para a sombra no chão. Sarutobi Hiruzen era fraco? De jeito nenhum. Aliás, seu futuro apelido no mundo shinobi, o professor, revelava muito sobre suas capacidades. Indicava que em sua juventude ele era um shinobi formidável e renomado. No entanto, Hiruzen frequentemente preferia manter sua verdadeira força escondida. Agora, diante de Kakuzu, Hiruzen empunhava o chakra dos 5 elementos e dominava mais de 100 jutsus. Ele podia não ter atingido seu auge ainda, mas sua juventude e versatilidade lhe davam uma vantagem significativa. Sua força não podia ser subestimada. Sarutobi, você está tentando insinuar que sua recompensa não está baixa ultimamente? Os lábios de Kakuzu se curvaram em um sorriso malicioso. Ai. Hiruzen tossiu levemente, mas sua expressão revelava um toque de orgulho. Ele se lembrava vividamente do dia em que tropeçou em sua recompensa no mercado negro, impressionantes 96,8 milhões de RY. Até mesmo seu mentor, Senju Tobirama, tinha uma recompensa máxima de apenas 136 milhões de RY. A disparidade entre suas recompensas parecia uma barra de progresso, impulsionando constantemente a ambição de Hiruzen. Era como um aluno se tornando forte o suficiente para desafiar seu professor, não por desrespeito, mas pelo desejo de superá-lo. No entanto, no mundo shinobi, onde a tradição de matar o próprio mestre não era inédita, tal ambição trazia implicações perigosas. Agora que Tobirama havia partido, Kakuzu parecia o substituto perfeito para preencher a posição rival. O sorriso de Kakuzu se aprofundou. Sarutobi, parece que você está planejando se rebelar hoje. Não, você está enganado, disse Hiruzen rindo baixinho. Eu só queria trocar algumas dicas com você. Enquanto falava, um sorriso surgiu nos cantos dos lábios de Hiruzen. Outrora seu mestre fora uma presença insuperável, elevando-se muito acima dele. Mas hoje, Hiruzen estava pronto para ver se conseguia superar aquela sombra. Bang! Bang! 2 clones das sombras apareceram ao lado de Hiruzen em um instante. Um deles juntou as mãos e expandiu os membros rapidamente. Jutsu de vários tamanhos. O outro fechou os olhos, formando um sinal triangular com a mão. Jutsu de transferência mental. Capítulo 113. A próxima geração de Konoha. Konoha periferia, base subterrânea. Uma luz fraca bruxuleava na entrada de uma escadaria escondida que descia em espiral até as profundezas da terra. Ao fundo, estendia-se uma rede labiríntica de edifícios meticulosamente organizados, com seus telhados empilhados em um arranjo claustrofóbico. Danzo Shimura, aparentando ter cerca de 30 anos, trajando uma armadura de batalha e com um ninja preso às costas, descia as escadas em ritmo cadenciado. 2 shinobi o ladeavam como escolta. Danzo-sama, essa é a situação geral na vila, relatou um deles. Os olhos de Danzo brilharam brevemente de entusiasmo com a atualização, mas ele rapidamente disfarçou. Diante de subordinados, ele sabia que precisava projetar uma autoridade fria e calculada. Era o comportamento adequado para alguém em sua posição. Fiquem de olho nesses assuntos enquanto eu não estiver na vila, ordenou ele. Pelo bem de Konoha, preciso ter controle total sobre essas informações. Sim, Danzo-sama, respondeu o shinobi prontamente. Danzo logo chegou aos seus aposentos privados. Quando sua mão girou a trava, a porta se abriu com um leve rangido. Seus instintos aguçados alertaram para o perigo, e ele imediatamente recuou, com os músculos tensos para a ação. Os 2 shinobi ao seu lado ficaram em alerta, com as kunai em punho. Alguém havia entrado no quarto de Danzo. O olhar de Danzo se fixou na silhueta de uma figura sentada em sua cadeira, de costas para a porta. Sua mente acelerou. Quem poderia ter encontrado aquele lugar, e muito menos burlado sua segurança? A figura virou-se lentamente. Bem, Danzo, você não vai me dar as boas-vindas? O cabelo penteado para trás, os olhos calmos, porém penetrantes, e o casaco longo do homem eram inconfundíveis. A tensão de Danzo diminuiu, embora sua cautela permanecesse. Com um aceno de mão, ele sinalizou para seus subordinados se retirarem. Ao entrar na sala, Danzo fez uma pequena reverência respeitosa. Kakuzu-sama, por que você não me avisou da sua chegada? Os subordinados sabiamente se desculparam, deixando os 2 homens sozinhos. Danzo sentou-se em frente a Kakuzu. Kakuzu-sama, ouvi rumores de que você fez uma visita a Sarutobi Hiruzen, e até lhe deu uma lição. Danzo não conseguiu esconder a centelha de satisfação em sua voz. Kakuzu riu baixinho. De fato, eu sugeri que ele renunciasse e entregasse o cargo de Hokage para você. Ele recusou, então eu lhe dei um pequeno lembrete de sua mortalidade. Os olhos de Danzo brilharam com admiração indisfarçável. Kakuzu-sama sempre apoiou minha ascensão ao Hokage. Ele está até disposto a agir por isso. Sua sabedoria é incomparável, Kakuzu-sama, disse Danzo com fervor. A teimosia de Hiruzen será sua ruína. Kakuzu deu um sorriso irônico, apoiando o queixo em uma das mãos enquanto batia levemente na antiga mesa de madeira com a outra. Seu olhar percorreu a sala. Este lugar, você o construiu? Não, Kakuzu-sama, respondeu Danzo. Originalmente era o laboratório do meu professor. Desde então eu o reutilizei. Aqui, estabelecerei uma nova organização dedicada a proteger Konoha das sombras. Kakuzu deu uma risadinha sombria. E como você pretende chamá-lo? Raiz, declarou Danzo, erguendo-se.
Assim como as raízes de uma grande árvore permanecem ocultas, esta organização operará na escuridão, garantindo a segurança de Konoha. Kakuzu assentiu com conhecimento de causa. Um sentimento nobre. Embora eu suspeite que os Uchiha sofrerão o impacto das suas reformas, Danzo não hesitou. Os Uchiha precisam entender seu lugar para o bem maior de Konoha. Kakuzu não insistiu. Isso não era da sua conta. Tomando um gole de chá, ele redirecionou a conversa. Danzo, você não me deve nada? Danzo piscou antes de compreender. Rapidamente retirou um pergaminho de seu manto e o desenrolou sobre a mesa. Após formar uma série de selos manuais, um pequeno frasco se materializou. Foi isso que você pediu, disse Danzo, apresentando o frasco. Kakuzu pegou-o, inspecionando o líquido dentro com uma expressão calculista. As células de Hashirama, excelentes. Você se saiu bem, Danzo. Com isso eu o apoiarei como próximo Hokage. Kakuzu deu um tapinha no ombro de Danzo, um raro gesto de aprovação. A gratidão de Danzo era evidente. Kakuzu-sama é um verdadeiro aliado. Um aliado forte e inabalável que reconhece meu potencial. Apoiar minha ascensão prova que ele tem os melhores interesses de Konoha em mente. Kakuzu sorriu interiormente. Com Danzo sob seu comando e um suprimento constante de células de Hashirama, seus planos estavam se concretizando. Tomando outro gole de chá, ele saboreou o momento. Após o encontro com Hiruzen Sarutobi e Danzo Shimura, Kakuzu não tinha assuntos urgentes para resolver em Konoha. Antes de partir, porém, decidiu verificar seus investimentos na vila. As mais de 300 propriedades que possuía ainda estavam de pé, fervilhando de atividade, com ninjas e moradores indo e vindo. A renda mensal era estável, embora não espetacular. Quanto à fábrica de vidro e à casa de jogos, suas principais fontes de renda, embora não fossem tão explosivas quanto quando começaram, haviam se estabilizado, gerando dezenas de milhões de lucro por mês. Era muito melhor do que os riscos do trabalho mercenário. Antes de partir, Kakuzu também se encontrou com seu intendente de longa data, Marubushi Kozuki. Antes um garoto, Kozuki agora era um homem adulto. Ele perdeu seus companheiros de equipe em uma missão devido a um erro crítico, um evento que o assombrava. Atormentado pela culpa, ele voluntariamente escolheu permanecer como genin sob a administração de Tobirama Senju, evitando as responsabilidades mais elevadas de um shinobi. A única diferença desta vez foi a influência de Kakuzu. Ele havia ensinado a Kozuki vários ninjutsus e técnicas proibidas. Embora Kozuki tivesse falhado em sua missão, não sofreu ferimentos permanentes. Quando Kakuzu o viu novamente, Kozuki estava trabalhando como zelador na academia ninja, limpando ferramentas e equipamentos. Sentado ao lado de Kakuzu, Kozuki deixou seu trabalho de lado e sorriu levemente. Kozuki, começou Kakuzu, você está realmente satisfeito em ser um genin para o resto da vida? Kozuki riu baixinho, balançando a cabeça. Kakuzu-sama, este trabalho não é tão ruim. Ele me mantém longe do derramamento de sangue e eu posso ver a próxima geração de Konoha crescer. Isso também é uma espécie de felicidade. Devido ao seu status de genin, Kozuki não era elegível para lecionar na academia, mas encontrava satisfação em seu cargo atual. Kakuzu respeitava sua escolha. Afinal, viver uma vida pacífica, acumular lucros constantes e cuidar das crianças não era uma má maneira de passar o tempo. Enquanto os dois conversavam, o campo de treinamento da academia fervilhava de entusiasmo. Um grupo de crianças se reunirá no centro, formando um círculo barulhento em torno de duas figuras. As crianças variavam em idade, algumas pareciam ter apenas 6 ou 7 anos, enquanto outras tinham 8 ou 9 anos. Embora a maioria dos rostos fosse desconhecida para Kakuzu, alguns se destacavam, levando-o a estreitar os olhos pensativo. Percebendo isso, Kozuki explicou. Aqueles dois com o Byakugan são do clã Hyuga, Ezashi e Yashi, os jovens herdeiros de sua família. Kakuzu assentiu, lembrando-se de quando eram apenas bebês. Certa vez, ele visitará o avô, Hyuga Tenin, em seu leito de morte. 8 anos se passaram desde então. Kozuki continuou, apontando para a multidão. O garoto de cabelo espetado e o gordinho ao lado dele são Nara Shikaku e Akimichi Shoza. Kakuzu deu um sorriso irônico. Os pequenos que ele conhecera antes de nascerem haviam crescido e se tornado a nova geração de Konoha. As crianças comemoravam alto, concentradas nos dois alunos mais velhos que lutavam no centro do campo. Qual é o motivo de toda essa confusão? Perguntou Kakuzu. É tradição, explicou Kozuki. Os formandos do ano anterior são convidados a voltar para treinar como forma de inspirar os alunos mais novos. Eles demonstram o que significa ser um ninja, embora as crianças se importem principalmente com a aparência bacana. Kakuzu riu baixinho. Ele se lembrou de eventos semelhantes em sua vida passada, embora os alunos ninja parecessem muito mais preocupados com a ostentação do que com o perigo real. Eles não estavam interessados nos riscos de ser um shinobi, apenas em quão impressionantes as técnicas e as batalhas pareciam. Os formandos, ávidos por se exibir, transformaram a sessão de treino em uma verdadeira luta de arena. No entanto, havia uma desvantagem, alguém sempre perdia. E perder na frente dos mais novos não era exatamente bom para o orgulho. Enquanto Kakuzu observava, seus olhos pousaram em um garoto de cabelos brancos que estava sendo espancado no campo. Seu idiota! Eu te disse para não atacar minhas pernas, gritou o garoto levantando-se com dificuldade. Você está jogando sujo. Isso é só estratégia, respondeu o oponente, presunçosamente. Droga, eu não estava pronto. Vamos de novo. Kakuzu olhou de soslaio para o garoto de cabelos brancos e sorriu em reconhecimento. Era ninguém menos que Jiraiya. Quanto ao garoto que o espancava até deixá-lo inconsciente, o olhar de Kakuzu se tornou afiado de interesse. Capítulo 114. Mudando destino? Em memória de uma vida passada, havia uma compilação de vídeos com os infames 4 últimos mortos de Konoha. Entre eles estava Jiraiya, seu eu adolescente não particularmente forte, mas também poucos conseguiam dominá-lo completamente. Kakuzu estreitou os olhos.
Aquele que um dia esmagou Jiraiya no chão não parecia ter mais de 15 anos, provavelmente 2 anos mais velho que ele. Seus impressionantes cabelos brancos e sua espada curta na mão o identificavam como ninguém menos que Ataque Sakumo. A lâmina curta de Sakumo fez Jiraiya se debater, forçado a saltos e esquivas descontrolados. A luta só terminou quando o instrutor deles interveio, incapaz de suportar mais a observação. O Jiraiya abatido deixou o palco, com a cabeça baixa, apenas para ser recebido pelos aplausos provocantes de Tsunade. Sakumo, você é incrível. Não era surpresa que um garoto bonito e habilidoso como Sakumo fosse popular entre as garotas. No entanto, Sakumo estava alheio, sem sequer lançar um olhar brincalhão para Tsunade. Uma oportunidade desperdiçada. Mas Sakumo não havia terminado. Após derrotar Jiraiya, ele examinou a multidão, seu olhar penetrante pousando em outra figura. Orochimaru. Sua lâmina apontou diretamente para o garoto de cabelos prateados. Sua vez. Ku. O normalmente calmo e controlado Orochimaru hesitou, seu raro desconforto ficou evidente quando ele deu um aceno educado e indiferente. Não, obrigado. Ele não tinha interesse em ser transformado em um saco de pancadas como Jiraiya. Os 3 discípulos de Hiruzen Sarutobi foram completamente derrotados por Sakumo. Os espectadores, no entanto, ficaram impressionados. Que gênio! O trabalho com a lâmina de ataque Sakumo é incomparável. É um nível que nem eu consigo alcançar, murmurou Marubushi Kozuki, um shinobi veterano. Não é de se admirar que ele já tenha conquistado o posto de Chunin. Até Kakuzu, observando em silêncio, ficou intrigado. Rumores sobre o brilhantismo de Sakumo persistiram por anos, descrevendo-o como aquele que ofuscou Sannin. Comandante da Anbu e até candidato ao título de 4º Hokage, seu legado deveria ter sido lendário. Mas seu fim foi surpreendentemente abrupto. Uma morte por condenação pública e não por batalha. Tal destino parecia incompreensível. Sussurros atribuíam a culpa às maquinações de Sarutobi Hiruzen e Shimura Danzo, mas Kakuzu tinha sua própria perspectiva. Ninjas nunca devem deixar emoções interferirem em suas missões, pensou ele, relembrando seu treinamento em Takigakure. Para o shinobi de Konoha, a vontade do fogo moldava seus valores. Não era incomum vê-los arriscar suas vidas por seus companheiros, valorizando a missão apenas um pouco menos do que seus laços. Por outro lado, a escolha de Sakumo de salvar seus companheiros às custas da missão foi um ato nobre, mas fora de sintonia com a praticidade implacável do mundo ninja. Afinal, o verdadeiro sucesso só pertencia àqueles capazes de desafiar o próprio sistema. Heróis como Uzumaki e Naruto, que conseguiram salvar companheiros e missões, eram extremamente raros. Kakuzu balançou a cabeça, refletindo sobre as duras realidades do mundo deles. Kozuki-sensei, a limpeza está feita. Você não precisa mais se preocupar com isso. Uma voz de menino interrompeu seus pensamentos. Virando-se, Kakuzu viu um garoto de sobrancelhas espessas, vestindo um traje de treino verde, carregando um balde. Apesar da idade, o garoto já era um genin. Might Dui, obrigada. Você me poupou muito trabalho. Fica para o almoço, por favor? Dui acenou para ele, com um sorriso brilhante exibindo seus dentes impecáveis. Obrigado pela oferta, Kozuki-sensei, mas não posso. Minha juventude está chamando. Ainda preciso correr mais 500 voltas esta tarde para aumentar minha resistência. Assim nunca vou atrapalhar meus companheiros durante uma missão. Kozuki suspirou. Dui, se for demais, você não precisa ser um ninja, sabia? O sorriso de Dui não desapareceu. Arigatou. Mas eu não vou desistir. Com isso ele saiu correndo, deixando Kozuki balançando a cabeça com uma expressão agridoce. Aquele garoto, seu talento para ninjutsu é quase inexistente, mas ele está determinado a confiar apenas no taijutsu. Não importa o ridículo, ele se recusa a desistir. Kakuzu observou a cena em silêncio antes de soltar uma risada discreta. Algo engraçado, Kakuzu-san? Kozuki perguntou, confuso. Nada demais, pensou Kakuzu, só que o garoto chamado Dui me lembra você. Ele pode passar a vida inteira como genin, mas no final, será um shinobi extraordinário. Might Dui era um homem que havia demonstrado seu espírito jovem através do auto-sacrifício, deixando uma impressão duradoura, assim como seu filho. Kakuzu não pôde deixar de sentir uma pontada de admiração pelo homem. Nos olhos de Dui, Kakuzu viu o reflexo de inúmeros outros, pessoas que lutaram, se esforçaram e perseveraram apenas para permanecerem comuns. Apenas mais uma gota no vasto oceano da humanidade. Mas apesar das dificuldades, eles seguiram em frente. Dui não era diferente. Mesmo em um mundo dominado por ninjutsus poderosos, onde suas habilidades eram insignificantes, ele mantinha um otimismo inabalável em relação à vida. Esse espírito indomável era algo raro e louvável. Enquanto Kakuzu observava o campo de treinamento, seu olhar pousou em outra pessoa. Um garoto estava sentado sozinho, longe da multidão agitada, como se soubesse que suas habilidades não valiam a pena serem exibidas. Se gênios como Sakuma Taki e Orochimaru conseguiram esmagar Jiraiya sem esforço, refletiu Kakuzu, então está claro que Jiraiya também não teria chance contra eles. O garoto se agachou em um canto, observando Jiraiya, Orochimaru e Tsunade no palco da arena com uma inveja silenciosa brilhando em seus olhos. Deve ser Iruko, Kakuzu finalmente deduziu após um longo momento de observação. Iruko ansiava por acompanhar seus colegas, Jiraiya e os outros, mas seus talentos eram apenas um pouco superiores aos de Might Dui. Com o tempo, ele ficaria ainda mais atrás dos 3 Sannin lendários. Ao contrário de Dui, Iruko não mantinha o mesmo coração puro e inabalável. Em vez disso, ele se voltou para experimentar a proibida técnica Quimera. Mas a versão da técnica de Iruko era muito diferente da de Kakuzu. Era apressada, vigorosa, fundindo-se com linhagens alheias a qualquer custo. O resultado era uma transformação grotesca, nem humana, nem monstruosa. Hoje, a atenção de Kakuzu foi atraída para 3 indivíduos, cada um notável à sua maneira. De certa perspectiva, todos eram gênios. Sakuma Taki, um prodígio do combate.
Might Dui, um gênio de puro esforço e determinação. Iruko, uma pesquisadora e inovadora apesar de seus métodos falhos. No entanto, o destino dos três foi trágico à sua maneira, deixando Kakuzu com uma sensação de melancolia. Mas agora, o olhar de Kakuzu se aguçou, seus dedos batendo levemente uns nos outros. Devo intervir e alterar seus destinos? Capítulo 115, um sinal de encontro. Garoto, venha comigo. Vou te ensinar novos poderes e te ajudar a mudar seu destino. Se Kakuzu dissesse algo assim, sem dúvida se transformaria numa comédia de humilhação pública. Até uma criança de 3 anos sabe que não deve andar com estranhos, muito menos com ninjas de elite como Sakuma Taki e os outros. Eles jamais confiariam em alguém que nunca conheceram antes. Quando se trata de conquistar crianças, é melhor seguir o exemplo do Orochimaru adulto. Apareça no momento mais difícil delas, quando elas mais precisam de você. Assim, as chances de atraí-las para o seu lado aumentam significativamente. Por enquanto, a melhor abordagem é deixar as coisas se desenrolarem naturalmente. Quando seus destinos chegarem a um ponto de virada, eles encontrarão novas escolhas esperando por eles. Ainda assim, se Kakuzu pretende mudar seus destinos, ele não pode ficar de braços cruzados. Enquanto Sakumo treinava esgrima, Kakuzu lhe deu algumas dicas. Como esperado de um gênio, Sakumo compreendeu os conceitos imediatamente, imbuindo sua lâmina curta presa branca com a liberação de relâmpago. Com um único golpe, seu poder superou qualquer coisa que ele já havia alcançado. Embora o conselho de Kakuzu tenha sido superficial, seu comportamento natural e magistral deixou uma impressão duradoura em Sakumo. Então surgiu a questão de Might Dui. Kakuzu tinha pouco a lhe oferecer diretamente, mas instruiu Marubushi Kozuki a cuidar dele sempre que possível. Dui era radiante, disciplinado e determinado, qualidades que não exigiam orientação rigorosa. Quanto a Iruko, Kakuzu já tinha um plano para ele. Mas antes disso, era necessário deixá-lo suportar algumas dificuldades para despertar sua sede de poder, uma forma essencial de treinamento. Poucos dias depois, Kakuzu retornou para a cidade da Árvore Branca. Em uma sala espaçosa, ele estava sentado de pernas cruzadas, olhando para um tubo de ensaio à sua frente. Respirando fundo, lembrou-se da última vez que diluíra as células de Hashirama 260 vezes antes que seu corpo pudesse se adaptar. Desta vez, após inúmeros experimentos, ele chegou a uma concentração final, 120 vezes. Embora fosse uma melhora significativa, ainda havia um longo caminho a percorrer. O progresso teria que vir passo a passo. Assim que Kakuzu se preparou para injetar as células, uma comoção começou do lado de fora. A Nabusa rapidamente formou selos de mão, lançando um genjutsu no intruso. Eisei Hokuno brandiu sua lâmina em um poderoso golpe. No entanto, para sua surpresa, não importava o quão forte atacassem, não conseguiam afastar o visitante indesejado. Kakuzu saiu lentamente. O intruso, ao ver Kakuzu, riu sombriamente. Eu já disse, não sou um inimigo. Vim ajudar o Lorde Kakuzu. Kakuzu acenou com a mão, sinalizando para Nabusa e Hokuno se abaixarem. Ele cruzou os braços, seu olhar frio enquanto observava o homem à sua frente. Diga o que tem a dizer. Se for bobagem, não posso te matar, mas posso te espancar até você perder os sentidos e te jogar na latrina. Haha, Lorde Kakuzu, continua tão frio como sempre, disse Zetsu Negro, imperturbável diante da hostilidade. Afinal, ele era o maior manipulador nos bastidores. Lidar com ele raramente terminava bem. Desta vez, trouxe um presente, disse Zetsu Negro com um sorriso malicioso. Ah? Kakuzu ergueu uma sobrancelha e deu um passo à frente. A lembrança de Zetsu Negro trouxe de volta lembranças do último encontro deles. Naquela época, Zetsu tentará obter ajuda de Kakuzu sem oferecer nada em troca, uma tentativa ousada de conseguir algo em troca de nada. Agora que ele estava de volta, Kakuzu não iria deixá-lo escapar tão facilmente. Da última vez, deixei claro, quer eu ajude ou não, você vai precisar desembolsar pelo menos 1 bilhão. Não pode pagar? Então é melhor se preparar para limpar meu banheiro com a cara, disse Kakuzu, apontando para o quintal. Zetsu Negro riu nervosamente. Não vamos por aí. 1 bilhão é impossível para mim. Ele não estava mentindo. Embora o Zetsu Negro possuísse a força de um Chunin, ganhar 1 bilhão de ryu no mercado negro levaria anos de trabalho árduo. E como ser com uma identidade única, ele não poderia se revelar facilmente ao mundo. Então, você está falido, mas ainda tem coragem de aparecer? Kakuzu gesticulou em direção ao quintal. Faça você mesmo ou eu ajudo. Senhor Kakuzu, espere. Preparei algo melhor para você desta vez. Sei como despertar a liberação de madeira com mais eficiência. Tá? Conte-me, disse Kakuzu, levantando o Zetsu Negro pelo pescoço com um leve sorriso. Se você estiver mentindo, estará esfregando o banheiro com o rosto. Sem dar a Zetsu a chance de se explicar, Kakuzu o arrastou para dentro de casa. Ele instruiu a Nabusa e Hokuno a ficarem de guarda do lado de fora, prontos para arrastar Zetsu para a latrina se necessário. Embora Kakuzu não se importasse em espancar Zetsu Negro novamente, ele tinha que admitir que o cara era astuto. Senhor Kakuzu, o poder da liberação de madeira de Hashirama vem da árvore divina. Já que a árvore divina é a fonte da energia deste mundo, por que não integrar sua essência através da meditação e incorporá-la à liberação de madeira? Enquanto ele falava, Zetsu Negro arrastou uma figura branca do chão. Essa figura só poderia ser um Zetsu branco. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, os 100.000 Zetsu brancos usados como bucha de canhão foram criados posteriormente. No entanto, as primeiras dezenas de Zetsu brancos nasceram diretamente da árvore divina. Eles poderiam ser explicados como remanescentes de pessoas da era anterior que haviam sido absorvidas pela árvore divina. Seguindo as instruções do Zetsu Negro, Kakuzu permaneceu sentado, meditando em silêncio sobre a natureza do mundo. Enquanto isso, o Zetsu branco permanecia próximo, irradiando sua aura única. Então, algo notável aconteceu.
A energia liberada pelo Zetsu branco, combinada com as células de Hashirama dentro dele, formava uma sinergia perfeita. O que normalmente levaria 11 ou 12 anos para ser totalmente assimilado estava acontecendo em ritmo acelerado. As células de Hashirama não apenas aceleraram o crescimento de Kakuzu, como também se fundiram perfeitamente com sua técnica do medo do rancor da terra. Num piscar de olhos, 7 anos se passaram. Neste dia, Kakuzu abriu os olhos. Suas pupilas profundas e sombreadas olhavam para frente, e o dedo indicador apoiado em seu joelho se contraiu levemente. Ranger, um pedaço de madeira se estendia de seu dedo, crescendo continuamente para frente. Então essa é a essência da vida, murmurou Kakuzu, levantando a mão para inspecioná-la. A vida em si era infinita e sempre revigorante. Não importava como a madeira fosse quebrada, ela se regenerava rapidamente, crescendo novamente sem parar. Essa vitalidade infinita era semelhante a uma única gota d'água confrontando a vastidão do oceano. Neste momento, Kakuzu finalmente compreendeu a essência do poder de Senju Hashirama. Para ser honesto, se Hashirama não tivesse esgotado sua força vital durante a batalha do Vale Final, quando ele liberou seu poder divino, ele poderia ter permanecido o eterno Deus do mundo ninja. Foi então que o Zetsu negro emergiu do chão mais uma vez. Kakuzu-sama, parece que esta rodada de fusão de células de Hashirama foi um sucesso, comentou Zetsu negro. Kakuzu nem olhou para ele. Se perder, ele não havia esquecido que Zetsu negro era mais um rival do que um aliado. A base da colaboração deles era a exploração mútua, e nada mais. Vendo isso, Zetsu negro deu de ombros. Você está tão frio como sempre. Mas parece que chegou a hora de eu compartilhar um segredinho com você. Uchiha Madara não está morto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. Terra Sagrada das Artes Sábias. Uchiha Madara? Eu uma vez tive o privilégio de procurá-lo na vida após a morte ao lado de Tobirama Senju, mas não o encontramos. Kakuzu não demonstrou surpresa com a revelação de Zetsu negro. Em vez disso, habilmente jogou a culpa em Tobirama, afinal, os mortos não poderiam refutá-lo. Sem mencionar que Zetsu negro não poderia usar o Edo Tensei para verificar a história. Kakuzu, até onde eu sei, seu relacionamento com Madara não era exatamente amigável. Kakuzu fez uma pausa, estreitando os olhos para Zetsu negro. E daí? Ele não está em condições de me matar agora. De fato, posso sentir que o estado atual de Uchiha Madara está longe do seu auge, respondeu Zetsu negro, assentindo pensativamente. No entanto, pelo que sei, antes de desaparecer, Madara conseguiu arrancar um pedaço da carne de Hashirama Senju. Ele agora está escondido nas sombras, esperando em silêncio. Kakuzu não respondeu. Em vez disso, ajustou a expressão e ouviu atentamente. A bem da verdade, ele não conseguia entender por que Zetsu negro estava compartilhando todas essas informações. Madara não deveria ser o candidato escolhido por Zetsu negro para reviver Kaguya? Será que Zetsu negro queria que Kakuzu provocasse Madara? Isso não fazia sentido. Por fim, Zetsu negro revelou suas intenções. Kakuzu-sama, já expliquei que tanto o clã Senju quanto o clã Uchiha são descendentes do Sábio dos Seis Caminhos. As ações de Uchiha Madara têm um propósito único, restaurar a glória da Era do Sábio dos Seis Caminhos. E você, meu querido Kakuzu, é aquele em quem deposito minhas esperanças, aquele que pode reviver a árvore divina. Enquanto Zetsu negro tecia sua teia de palavras, Kakuzu não pôde deixar de admirar a capacidade narrativa da criatura. Essencialmente, Zetsu negro retratou a árvore divina e o sábio dos seis caminhos como duas forças opostas, incapazes de coexistir. No entanto, Zetsu negro habilmente evitou classificar qualquer um dos lados como bom ou mal. Finalmente a isca foi lançada. Kakuzu-sama, eu sei que você tem dois amores na vida, dinheiro e imortalidade. Você passou séculos saboreando os prazeres que a riqueza pode trazer. Mas até onde eu sei, você não é verdadeiramente imortal. Essas palavras o atingiram. Furioso, Kakuzu agarrou Zetsu negro pelo pescoço. Você está cortejando a morte? A implicação do Zetsu negro era clara. Kakuzu ainda poderia ser morto. E aquele capaz de matá-lo poderia muito bem ser Uchiha Madara. Segundo Zetsu negro, somente revivendo a árvore divina Kakuzu poderia alcançar a verdadeira imortalidade. Por mais que Kakuzu odiasse admitir, as palavras de Zetsu negro faziam sentido. A persuasão da criatura penetrou nos pensamentos de Kakuzu. Após um longo e tenso momento, Kakuzu finalmente soltou Zetsu negro. Ele caiu no chão com uma expressão cansada, porém contemplativa. No mínimo, Zetsu negro tinha razão. Madara teria que ser derrotado eventualmente. É verdade que Madara estava fraco agora, adormecido no subsolo. Kakuzu poderia atacar enquanto o ferro estava quente e eliminá-lo. Mas o plano tinha muitas falhas. Primeiro, Zetsu negro jamais revelaria a localização exata de Madara. Segundo, mesmo que Kakuzu o encontrasse, ele poderia garantir a vitória? Claro, Kakuzu tinha células de Hashirama e o poder da liberação de madeira, mas mesmo sua liberação de madeira era mais fraca que a de Yamato. Enfrentar Madara com isso? Risível. E além de Madara, Kakuzu tinha outras preocupações, como as ameaças extraterrestres que chegariam em algumas décadas. Era uma dor de cabeça só de pensar nisso. No final, tudo se resumiu à força. Kakuzu respirou fundo e olhou feio para Zetsu negro. Vou começar a integrar um novo lote de células Hashirama imediatamente. Ele começou a redigir uma carta para Konoha, com a intenção de pedir a Danzo que enviasse mais células. Mas antes que pudesse finalizar o plano, Zetsu negro interveio balançando a cabeça. Você é muito impaciente. Percebe com o que está lidando? Estas são as células de Hashirama, o poder da própria árvore divina. Neste momento, você mal assimilou 1% do seu potencial. Deixe-me ser claro, na minha opinião, esse já é o limite do que o corpo humano consegue suportar. Se você forçar mais, as células reagirão. As palavras de Zetsu negro fizeram Kakuzu ficar mais sério. Ele tinha razão, as células de Hashirama não eram algo para se integrar de forma imprudente.
Sobrecarregá-lo poderia levar a consequências catastróficas, onde seu corpo não conseguiria conter o poder das células, forçando-o a suprimi-las. Então o que você sugere? Os olhos de Kakuzu brilharam friamente enquanto ele agarrava Zetsu Negro pela cabeça. Diga-me o que devo fazer em seguida. Espere. Espere. Zetsu Negro se debateu impotente, sentindo como se sua cabeça pudesse se desprender do corpo a qualquer momento. Em particular, ele se irritou. Será que essa era a ideia do Kakuzu de pedir conselhos? Ele era praticamente um bandido. Se Kakuzu soubesse o que Zetsu Negro estava pensando, ele teria sorrido e dito, não importa. Mesmo que não nos demos bem, ainda somos camaradas, não é? Percebendo a crescente impaciência de Kakuzu, Zetsu Negro rapidamente acenou com as mãos em sinal de rendição. A outra maneira de fortalecer seu controle sobre as células de Hashirama, artes sábias. Ao mencionar as artes sábias, os pensamentos de Kakuzu divagaram. Há muito tempo, ele havia perguntado a Hashirama sobre o caminho para aprendê-las. Hashirama sugeriu que Kakuzu tentasse a sorte em vários lugares do mundo ninja. Quem diria? Talvez Kakuzu pudesse se tornar o próximo escolhido. Ao longo dos anos, Kakuzu de fato buscava incansavelmente maneiras de aprender as artes sábias. Baseando-se em memórias de sua vida passada e nas explorações desta, Kakuzu deduziu que provavelmente havia 3 maneiras de localizar um santuário da arte sábia. O primeiro método foi ser escolhido pelo destino. Hashirama, por exemplo, inexplicavelmente dominou as artes sábias. Depois houve Jiraiya, que, movido pelo amor, acabou no Monte Myoboku por meio de invocação reversa. O segundo método. Na linha do tempo original, quando Pen ouviu falar do Monte Myoboku, ele nem ficou surpreso e se preparou para ir para lá imediatamente. Era evidente que aqueles que empunhavam o Rinnegan poderiam ter a capacidade de encontrar o caminho para tais santuários. Infelizmente, Kakuzu não era filho do destino e nem possuía o Rinnegan. Restava o método final, pura sorte. Talvez um dia, enquanto vagava por ali, ele pudesse tropeçar na porta de um santuário dos sábios. As chances de isso acontecer, porém, eram de 1 em 1 milhão. Mas Zetsu Negro era diferente. Esse cara passou eras espreitando no subsolo e sabia muito sobre os segredos do mundo. O olhar de Kakuzu se aguçou ao fitar Zetsu Negro. Agarrando a cabeça do Zetsu, Kakuzu a sacudiu furiosamente no ar. Desembucha. Onde está? Zetsu Negro já havia experimentado o comportamento de bandido de Kakuzu. Ele não planejava mais discutir. Apressadamente, ele apontou para uma Pamundi ninja pendurado no quarto de Kakuzu. Aliás, ali mesmo. Só descobri isso há 2 dias. Normalmente, o portão espacial para um santuário da arte sábia permanece aberto por no máximo 1 semana, então você precisa agir rápido. Baki. Kakuzu arremessou Zetsu Negro para longe. Droga. Você sabia disso e só me contou agora? Foram 2 dias inteiros perdidos. Tempo é dinheiro, seu idiota. Você ao menos percebe o quanto me deve agora? Se eu perder o santuário dos sábios por causa disso, juro que voltarei e matarei você. Com isso, Kakuzu vestiu seu casaco, executou uma técnica de cintilação corporal e desapareceu da sala. Capítulo 117. Charme exótico. Arg. Aquele bastardo do Kakuzu. Zetsu Negro torceu o pescoço de volta ao lugar depois que Kakuzu quase o quebrou. Claro, ele era imortal, mas isso não significava que não doesse. A dor era real. Tudo bem, murmurou Zetsu Negro para si mesmo. Aguente um momento de calma por uma vida inteira de paz. Vou deixar você em paz por enquanto, Kakuzu. Balançando a cabeça, Zetsu Negro resmungou. Aquele cara ainda tem suas utilidades. Por enquanto, vou deixá-lo em paz. Kakuzu, é melhor você se esforçar, me ajude a reunir as bestas com cauda e acelerar o renascimento da mãe. Um sorriso sombrio surgiu no rosto de Zetsu Negro enquanto ele observava a figura de Kakuzu desaparecer na distância. Quando a mamãe voltar e eu tiver o apoio dela, vou ter uma conversa muito sincera com você, não várias conversas. É só esperar. Com isso, Zetsu Negro afundou novamente no chão, desaparecendo de vista. O vento uivava enquanto areias douradas rodopiavam no ar. No chão, grãos de areia sopravam como ondas por um deserto sem fim, estendendo-se muito além do horizonte. Esta era uma paisagem única no mundo de Naruto, a Terra do Vento. Situada no canto sudoeste do continente, a Terra do Vento era definida por seus vastos desertos. Para a maioria das pessoas, esta nação evocava imagens de dunas de areia infinitas, pobreza e desolação. Entre as 5 grandes nações, era frequentemente vista como a mais fraca economicamente, talvez até superada por nações menores. Mas, nos últimos anos, a Terra do Vento se tornou assunto de discussão devido a um evento notável, a Primeira Grande Guerra Ninja. Enquanto as nações do Fogo, Água, Terra e Relâmpago se enfrentavam em batalhas ferozes, o País do Vento permaneceu notavelmente ausente. O motivo era simples. A política nacional estabelecida pelo primeiro Kazekage Reto. Reto havia optado por abrir mão da competição com as bestas com cauda, concentrando-se em proteger os interesses de longo prazo da vila. Sua abordagem pragmática revelava que ele não era um homem movido pela emoção da batalha. Sob sua liderança, Tsunagakure se desenvolveu de forma constante, ainda que lenta. No entanto, o ambiente hostil da Terra do Vento prejudicou severamente o crescimento econômico. O progresso em Tsunagakure era lento, quase angustiante. Essa estagnação provocou dissensão dentro da aldeia. Como uma das 5 grandes nações, a Terra do Vento parecia deslocada. Enquanto as outras nações demonstravam sua resiliência e poder na guerra, Tsunagakure permanecia isolada, concentrada em melhorar sua economia precária. Os resultados da guerra foram evidentes. Konogakure emergiu como a grande vencedora, conquistando riqueza e prestígio. Enquanto isso, Iwagakure, Kerigakure e Komogakure foram forçados a pagar indenizações a Konoha equivalentes a quase uma década de sua receita tributária. Um valor que Tsunagakure levaria 30, talvez até 40 anos para alcançar. Para piorar a situação, a perda do segundo Hokage para os irmãos de Ouro e Prata foi o único grande revés de Konoha.
Sem isso, seus ganhos teriam sido ainda mais avassaladores. Essa disparidade gerou debates dentro de Sunagakure. Anos depois, Reto faleceu, e o manto do Kazekage caiu para Shamon. Uma figura familiar para muitos, Shamon esteve ao lado de Reto durante a primeira cúpula dos 5 Kages, e sua distinta tatuagem de dragão deixou uma marca duradoura. Como segundo Kazekage, Shamon agora enfrentava duas vozes divergentes dentro da vila. Uma facção insistiu em continuar a política de Reto, permanecer neutro e se concentrar no desenvolvimento, a menos que fosse provocado. O outro era mais radical, argumentavam que a falta de participação de Sunagakure na guerra era um sinal de sua relevância decrescente entre as 5 grandes nações. Afinal, as aldeias haviam sido originalmente estabelecidas para proteger clãs e indivíduos. Como Sunagakure poderia manter seu status e evitasse conflitos enquanto antigas rixas com Konoha e Vagakure fervilhavam em suas fronteiras? Apesar da agitação, Shamon não tomou nenhuma medida drástica. No entanto, sob sua liderança, Sunagakure estabeleceu sua própria academia ninja e uma divisão Anbu, espelhando a estrutura de Konoha. Além disso, Shamon começou a defender o uso estratégico do Shukaku, selando a cauda única dentro de um Jinchuriki para servir como uma arma poderosa. Nas fronteiras de Sunagakure, esquadrões de shinobi patrulhavam incansavelmente. Enormes construções de marionetes estavam prontas, com seus operadores posicionados em colinas próximas. Todas as unidades ouçam, rosnou o líder do esquadrão. Se Vagakure ousar cruzar nossas fronteiras novamente, atacaremos imediatamente. Entendido? Sim, senhor, os shinobi responderam em uníssono. Depois de mais de uma década de relativa paz, o mundo shinobi estava novamente à beira da agitação. Em meio às areias do deserto havia uma taverna solitária. Seu exterior desgastado, que lembrava um bar do Velho Oeste, exalava um certo charme rústico. Os viajantes podiam encontrar bebidas geladas e refeições fartas para saciar a sede e a fome. O calor extremo do deserto também influenciava o traje dos funcionários da taverna. As garçonetes usavam trajes finos e transparentes que acentuavam suas curvas, criando uma atmosfera tentadora. Sentado no bar, Kakuzu tomou um gole de sua bebida, olhando ao redor com leve interesse. Depois de um momento, assentiu em aprovação. A Terra do Vento pode ser um deserto árido, inadequado para agricultura ou pastagem, mas isso não significa que não possa encontrar outras maneiras de lucrar. Se eles abrissem um salão de dança aqui, refletiu Kakuzu, e deixassem essas mulheres fogosas se apresentarem, eles estariam nadando em dinheiro. Ele balançou a cabeça com um sorriso irônico. É uma pena que as pessoas aqui sejam tão conservadoras. A relação entre o país do vento e o país da terra estava longe de ser amigável. A segurança na fronteira era rigorosa, tornando qualquer esperança de desenvolver o turismo nessas terras exóticas um sonho inalcançável. Depois de virar um copo de sake, Kakuzu levantou-se lentamente de seu assento. Se tivesse tempo, não se importaria em ficar ali para vivenciar os costumes locais. No entanto, o tempo não esperava por ninguém, e Kakuzu tinha assuntos urgentes para resolver. Deixando uma pilha de dinheiro no balcão, Kakuzu não saiu imediatamente da taverna. Em vez disso, seguiu a proprietária até uma sala nos fundos. Com um passo gingado e sedutor, ela o conduziu até uma câmara subterrânea. Isso mesmo, aquela taverna também era um ponto de troca secreto para caçadores de recompensas. Entre os profissionais, a conveniência era um dado adquirido. Aqui está o que você pediu, disse a proprietária, entregando-lhe um conjunto de plantas. Kakuzu as desdobrou e examinou cuidadosamente os detalhes. Era um mapa parcial da Terra do Vento, meticulosamente marcado com coordenadas precisas. Obrigado, proprietária, disse Kakuzu. Ah, você é muito educado, ela respondeu com uma risadinha provocante. Não se esqueça de vir aqui outra vez e dar um carinho especial ao meu negócio. Sua figura atraente e o brilho brincalhão em seus olhos não escaparam à atenção de Kakuzu. Ele sorriu ironicamente e estendeu a mão para beliscar sua bochecha carnuda e charmosa. Não se preocupe. Assim que terminar meu trabalho, volto, prometeu ele, dando-lhe um leve tapa na coxa enquanto falava. O grito brincalhão dela o seguiu enquanto ele desaparecia com a técnica de cintilação corporal. Munido das coordenadas fornecidas por Zetsu Negro e do mapa detalhado da proprietária, Kakuzu chegou rapidamente a uma área propensa a tempestades. Os ventos uivavam ferozmente e violentas tempestades de areia varriam o terreno. Até mesmo os moradores da Terra do Vento evitavam aquela região perigosa, a menos que fosse absolutamente necessário. Cobrindo o rosto com uma das mãos, Kakuzu avançou passo a passo, com a capa chicoteando violentamente ao vento implacável. Finalmente chegou a um cânion onde uma depressão semelhante a um vórtice se agitava no ar. Aquele lugar tinha que ser o seu destino. Sem hesitar, Kakuzu saltou para a frente. Uma força espacial estranha e mística o envolveu, puxando-o para outra dimensão. A sensação era peculiar, como se a própria estrutura da realidade se movesse ao seu redor, transportando-o para um mundo completamente diferente. Capítulo 118. Floresta Shikotsu. Depois de se recompor, Kakuzu observou os arredores. O contraste gritante entre aquele lugar e o deserto árido e arenoso que ele acabará de deixar era impressionante. Ali o ar era fresco e agradável, o céu limpo e brilhante. Ao longe, montanhas ondulantes se estendiam infinitamente, enquanto rochedos irregulares e riachos fluíam ladeando o caminho. Árvores imponentes com copas verdejantes e exuberantes dominavam a paisagem, e seu tamanho era uma maravilha de se ver. Bem, o portal dimensional está se fechando, e mais um visitante tropeça para dentro. Parece que terei que trabalhar de novo, ecoou uma voz feminina sensual, carregada de charme. A voz sugeria uma beleza estonteante, mas quando Kakuzu examinou a área, não encontrou ninguém. Aqui, querida, arrulhou a voz. Seguindo o som, o olhar de Kakuzu pousou em uma figura peculiar. A maior parte do corpo era branca, adornada com listras douradas. Possuía 4 antenas, ou melhor, 2, já que o outro par parecia funcionar como olhos.
Seu corpo era enorme e viscoso, destruindo completamente qualquer ilusão de beleza. Contendo a decepção inicial, Kakuzu se recompôs. Este lugar, refletiu ele, era elegantemente chamado de Terra Sagrada das Artes Sábias. Na verdade, era uma terra de lesmas. Olá, senhorita Caracol. Posso saber seu nome? Perguntou Kakuzu educadamente. A boca da lesma inchada se contorceu, mas não respondeu de imediato. Quando Kakuzu estava prestes a falar novamente, a criatura o interrompeu. Senhorita Caracol? Tui. Ele cuspiu uma grande gota de líquido corrosivo. As pupilas de Kakuzu se contraíram enquanto ele se esquivava do ataque. Chiado. O local que ele acabará de deixar chiou enquanto o líquido corroía o chão, deixando uma grande área erodida. O efeito era claro, aquela coisa era capaz de arrancar carne dos ossos. Eu não sou um mero caracol. Sou uma nobre lesma. Ah, minhas desculpas, senhorita lesma nobre, respondeu Kakuzu secamente. Ele não se intimidou com a hostilidade da criatura, já havia enfrentado coisas piores. Seu foco principal era ir direto ao ponto. A lesma parecia não guardar rancor, e era evidente que entendia por que Kakuzu havia vindo. Torcendo seu corpo roliço, virou-se e começou a avançar lentamente. Devo me apresentar, disse enquanto se movia. Sou a lesma mais linda desta terra. Para facilitar a comunicação com vocês humanos, até adotei um nome humano, me chamem de Katsuyu. Katsuyu ecoou Kakuzu, embora sua expressão revelasse desconforto ao olhar para os rolos de carne trêmulos da lesma e para o lodo que cobria seu corpo. O nome parecia elegante demais para uma figura tão grotesca. Contendo a vontade de vomitar, Kakuzu respondeu, bem, saudações, senhorita Katsuyu. Pode me chamar de Kakuzu. Katsuyu se virou suas 4 antenas girando para estudá-lo. As duas no topo de sua cabeça se curvaram ligeiramente em reconhecimento. Kakuzu, é mesmo? Mesmo que você seja apenas um visitante de passagem pela floresta Shikotsu, acho que farei um esforço para lembrar do seu nome, disse ela. Floresta de Shikotsu. Kakuzu estreitou os olhos. Aquela era uma informação crucial. Uma das 3 grandes terras sábias, ao lado do Monte Miwoku e da caverna Hishi, ele murmurou. Você está mais bem informado do que a maioria, comentou Katsuyu. Ao contrário de alguns tolos que tropeçam sem noção e acabam morrendo sem a mesma noção. Kakuzu assentiu, confirmando sua localização. Então fez outra pergunta. Senju Hashirama já treinou aqui? Katsuyu parou no meio do engatinhar, seu corpo gelatinoso tremendo levemente. Virando-se para encará-lo, lançou-lhe um olhar inescrutável antes de retomar seu lento progresso. Você sabe mais do que a maioria, mas isso não é algo com que você precise se preocupar. Preocupe-se com o seu próprio destino. Tá? É mesmo? Kakuzu disse calmamente, olhando ao redor. Lesmas descansavam nos galhos das árvores, mordiscando folhas. Outras flutuavam preguiçosamente em lagos, aquecendo-se à luz do sol. Seus tamanhos variavam, mas todas exalavam uma energia distinta e sobrenatural, a aura inconfundível das artes sábias. Por que não vi mais ninguém? Perguntou Kakuzu. Pelos comentários anteriores de Katsuyu, ele deduziu que não era o único a vir ali em busca de treinamento como sábio. No entanto, apesar de estender seu alcance sensorial por vários quilômetros, não encontrou nenhum vestígio de humanos. Apenas lesmas povoavam o local. Os estagiários reprovados viram seu jantar? Katsuyu soltou uma risada suave e coquete. As antenas em sua cabeça apontavam para os arredores. Você não percebeu o que temos de mais aqui na floresta Shikotsu? Então, você quer dizer... O olhar de Kakuzu se voltou para as árvores imponentes ao redor deles. Isso mesmo. Nos 3 santuários da arte sábia, o fracasso no treinamento traz consequências diferentes, explicou ela. No Monte Miwoku, se você não dominar a arte sábia, você se transforma em uma daquelas estátuas grotescas de sapo. Na caverna Hishi, o fracasso significa ser devorado por aquelas cobras repugnantes. E aqui na floresta Shikotsu, não dominar nossa arte sábia significa que seu corpo físico se transformará em uma dessas árvores ancestrais imponentes, que fornecem ar fresco para nossa floresta. Entendeu? Ao ouvir isso, Kakuzu levantou uma sobrancelha. O risco de morte e transformação total era algo que Kakuzu havia previsto. Como um homem cauteloso, ele havia se preparado para tal eventualidade. Planejava arriscar apenas um dos corações que carregava para praticar a arte sábia. Se esse coração falhasse, ele simplesmente se adaptaria e seguiria em frente. Aquelas árvores imponentes não tinham nada a ver com ele. No entanto, o ser parecido com uma lesma, Katsuyu, parecia sentir seus pensamentos. Hehehe, pequeno Kakuzu, esqueci de mencionar algo importante. Ela disse com um sorriso malicioso. Kakuzu franziu a testa. Pequeno Kakuzu? Isso parece estranho. Pode me chamar de Kakuzu. Tudo bem, Kakuzu, ela provocou, mas na verdade, desde o momento em que você pisou na floresta Shikotsu, seu destino foi selado. A entrada já se fechou completamente atrás de você. Em outras palavras, se você acha muito difícil dominar a arte do sábio e quer desistir no meio do caminho, não há saída para você. E Kakuzu riu, impassível. Então você acha que me prendeu aqui? Katsuyu interrompeu seu movimento deslizante e se virou para olhá-lo, sua expressão se tornando ainda mais indescritível. Não diga assim. Eu não sou esse tipo de pessoa, respondeu ela, em tom brincalhão. É simplesmente a natureza dos santuários da arte sábia. A entrada para esta dimensão alternativa só abre a cada 20 anos, mais ou menos. Se você quiser sair livremente, só há um jeito: dominar nossa arte sábia da floresta Shikotsu, firmar um contrato de invocação conosco e usar a invocação reversa para sair. Caso contrário, você terá que esperar 20 ou 30 anos, ou se preparar para se tornar uma árvore.
Capítulo 119. Forma, corpo, espírito. O Senjutsu da caverna Rishi enfatiza a forma, explicou calmamente a lesma Katsuyu. Ele pode modificar a estrutura física dos humanos ou até mesmo dar vida a objetos inanimados. Em contraste, o Senjutsu do Monte Myoku concentra-se no espírito ou energia mental, como os humanos a chamam. Ao canalizar a energia espiritual, pode-se ampliar significativamente o poder tanto do Senjutsu quanto do chakra. Quanto ao Senjutsu da floresta Shikotsu, sua ênfase está no corpo, liberando o potencial da força física, permitindo que o corpo alcance possibilidades inimagináveis. Essa explicação faz sentido para você? Katsuyu inclinou a cabeça, suas antenas balançando enquanto olhava para Kakuzu perto do lago. Kakuzu processou suas palavras rapidamente, resumindo mentalmente as informações. O Senjutsu da floresta Shikotsu gira em torno do corpo. O Senjutsu da caverna Rishi centra-se na forma. O Senjutsu do Monte Myoku depende do espírito. Forma, corpo e espírito. Não são esses os componentes essenciais de uma pessoa? Seus pensamentos vagavam. Dizia-se que há milhares de anos, o fruto da árvore divina concedia aos humanos a capacidade de manejar chakra. Mas e se o chakra fosse, na verdade, uma energia externa? Será que a energia original do mundo era essa energia Senjutsu? Se assim fosse, isso explicava por que dominar o Senjutsu era tão difícil, poucos conseguiam, levando as pessoas a recorrerem ao chakra. Com o tempo, o Senjutsu, o poder primordial deste mundo, foi amplamente esquecido. Se eu dominasse todas as 3 formas do Senjutsu, unindo forma, corpo e espírito completamente, qual seria o resultado? Kakuzu murmurou em voz alta. Katsuyu piscou surpresa. Após uma longa pausa, ela finalmente falou, sinceramente não faço ideia. Mas, segundo a lenda, até mesmo o sábio dos 6 caminhos só dominou o Senjutsu do Monte Myoku. Kakuzu não ficou surpreso com a resposta dela. Na verdade, só aumentou sua curiosidade. Este mundo estava se tornando cada vez mais fascinante. Chega de pensamentos ociosos, interrompeu Katsuyu. Vamos começar seu treinamento. Tire a roupa e fique de molho naquela piscina até o meio-dia de amanhã. Se você aguentar o sol escaldante, terá passado na primeira prova. A floresta Shikotsu tinha seus próprios métodos de treinamento, e aprender Senjutsu exigia esforço. No entanto, antes de se despir, Kakuzu olhou para Katsuyu. Você não vai desviar o olhar? Ele perguntou cético. Katsuyu zombou, desdenhoso. Por favor, já vi incontáveis corpos humanos na minha vida. Você acha que eu teria algum pensamento inapropriado sobre você? Justo. O papel de Katsuyu era guiar humanos no treinamento de Senjutsu, então tais visões provavelmente eram banais para ela. Kakuzu tirou o manto, revelando seu físico musculoso e cor de ébano. Seu corpo era uma obra-prima, cada músculo nitidamente definido, perfeitamente equilibrado. Era o tipo de corpo que os entusiastas do fitness sonhavam em alcançar. O olhar de Katsuyu vagou brevemente para baixo, e ela soltou um som peculiar de aprovação. Impressionante. Mas sua tarefa terminava ali. O treinamento era monótono, e ela não tinha intenção de se demorar. A vida ou a morte de Kakuzu dependia de sua própria perseverança. Quando Kakuzu entrou na piscina, a água penetrou em sua pele. A princípio, não parecia nada de especial. Mas 2 horas depois, o desconforto começou a surgir. A superfície da piscina parecia calma, mas bolhas fracas subiam intermitentemente, cada uma delas sinalizando corrosão. A água corroeu lentamente sua pele, deixando cicatrizes sutis, porém tangíveis. Apesar da dor crescente, Kakuzu permaneceu imóvel, recusando-se a recuar. A noite passou em silêncio. Ao nascer do sol, Katsuyu gritou da praia. Você pode sair agora. Kakuzu abriu os olhos e pisou na margem. No momento em que a luz do sol tocou sua pele, uma dor lancinante se espalhou por seu corpo. Nuvens de fumaça se ergueram enquanto a umidade de sua pele evaporava rapidamente. Sua pele, agora seca e quebradiça, parecia que ia rachar a qualquer momento. Ele percebeu que a próxima volta na piscina intensificaria os efeitos corrosivos da água, e depois de suportar mais um dia de sol escaldante, seu corpo pareceria casca de árvore ressecada. Ele percebeu porque a floresta Shikotsu era cheia de árvores antigas e retorcidas. Deitado no chão, Kakuzu contemplava o sol escaldante. Não podia negar. Dominar o Senjutsu não era tarefa fácil. Muitos tinham vindo para a floresta Shikotsu com grandes esperanças, mas nunca mais voltaram. Não é de se espantar que o Senjutsu nunca tenha se tornado o poder dominante neste mundo. A lesma Katsuyu rastejou para frente em um ritmo tranquilo, com 2 lesmas machos a seguindo. Uma carregava uma pilha de folhas de amoreira nas costas, enquanto a outra carregava um maço de gotas de orvalho cuidadosamente envoltas em muco. Katsuyu mordiscava a comida, ocasionalmente sorvendo o orvalho para umedecer a garganta. As 2 lesmas machos se ocupavam em atender às suas necessidades, claramente apreciando a tarefa. Nesse ponto, Kakuzu estava começando a acreditar em sua alegação. Lesma Katsuyu realmente tinha uma legião de admiradores naquela floresta. Katsuyu pegou uma folha nova e a colocou na frente de Kakuzu. Repolho fresco e de primeira qualidade. Gostaria de experimentar um pouco? Senhorita Katsuyu, sua generosidade é realmente incomparável, respondeu Kakuzu balançando a cabeça. Mas eu dispenso. Eu trouxe minha própria comida. Ele se lembrou das refeições que Naruto fazia durante seu treinamento de sábio, fartas, ricas em proteínas e cheias de sabor. Em comparação, a culinária da floresta Shikotsu parecia superior à do Monte Myoboku. No entanto, Kakuzu não se deixou tentar. Em vez disso, abriu um pergaminho, revelando o estoque de comida que havia preparado com antecedência. Anos de experiência ensinaram a Kakuzu a importância de estar preparado para dificuldades prolongadas.
Seu estoque de rações era suficiente para sustentá-lo por pelo menos 2 anos. Kakuzu e Katsuyu comeram suas respectivas refeições em silêncio, olhando para a superfície tranquila do lago. Senhorita Katsuyu, começou Kakuzu, quebrando o silêncio, existe algum atalho para isso? Ele não conseguia parar de pensar nas tentativas dos outros de dominar as técnicas dos sábios. Na história original, Jiraiya levará 12 anos inteiros para conseguir. Minato Namikaze, com seu talento extraordinário, levou cerca de 1 ano. E havia Naruto, o chamado filho da profecia, que alcançou a perfeição em apenas 15 dias sob a orientação de Fukazaku. Se Kakuzu tivesse que suportar mais de uma década de treinamento como Jiraiya, seria uma perspectiva desanimadora. Capítulo 120. Chamas reacendidas da guerra. Você está perguntando se existe um método especial? Sinceramente não sei, admitiu Katsuyu sem pressa. As águas da piscina da floresta de Shikotsu parecem drenar a umidade do corpo na superfície, apenas para deixar a energia da luz solar devorá-lo ainda mais. Mas esta é uma maneira de se sintonizar com a energia natural. Ela fez uma pausa com um olhar calmo, mas indiferente. Enquanto você aguentar a erosão da piscina e o sol escaldante sem parar, a energia sábia dentro de você eventualmente atingirá o limite mínimo para praticar o senjutsu da floresta Shikotsu. Sua explicação, no entanto, não era nada reconfortante. O processo brutal de se sintonizar com a energia natural era algo que a maioria não conseguia suportar. Mesmo com o corpo regenerativo aprimorado de Kakuzu, ele estava apenas um pouco melhor equipado do que uma pessoa comum. A exposição prolongada provavelmente o sobrecarregaria também. Parecia uma equação insolúvel, um desafio destinado a alguém com as habilidades de recuperação incomparáveis de Hashirama Senju. Para qualquer outra pessoa, era quase impossível de suportar. Mas depois de contemplar as palavras de Katsuyu por horas, a mente de Kakuzu começou a pensar em uma solução. Enquanto o sol se punha no horizonte, Kakuzu permaneceu na beira da piscina, silencioso e resoluto, antes de mergulhar novamente na água. Dias se passaram com ele contando com seu corpo regenerado para resistir à corrosão da piscina e à luz escaldante do sol. Sua pele começou a murchar, quase a ponto de ressecar. Se não fosse controlado, ele poderia muito bem se transformar na casca sem vida de uma árvore. Percebendo isso, Kakuzu tomou medidas preventivas. Usando sua técnica do medo do rancor da terra, ele protegeu seus 5 corações antes de submergir novamente. Desta vez, ele elaborou uma estratégia, uma que exploraria o sistema, por assim dizer. Embora lhe faltasse a capacidade regenerativa de Hashirama, a técnica secreta de Kakuzu era um trunfo. Contanto que seu chakra não se esgotasse, os fios do medo do rancor da terra eram efetivamente limitados. Ao tecer esses fios para isolar seu corpo, ele limitou os efeitos corrosivos da piscina, permitindo que apenas pequenas quantidades de água passassem. Dessa forma, a energia natural podia se acumular continuamente dentro dele sem sobrecarregar seu corpo. Era um processo meticuloso, que exigia paciência e precisão, mas o método de Kakuzu se mostrou eficaz. Dia após dia, ele se adaptava ao ambiente, resistindo e aprendendo. Com o passar do tempo, a energia natural dentro dele se fortaleceu, transformando gradualmente seu corpo. Assim como Katsuyu havia descrito, o senjutsu da floresta Shikotsu enfatizava a resiliência. Quanto mais forte o físico, maior sua força e mais notáveis suas capacidades regenerativas. Meses se passaram até que Kakuzu pudesse realmente compreender a essência do senjutsu da floresta Shikotsu. Embora sua aptidão fosse insignificante em comparação com um prodígio como Naruto, superava a de Jiraiya, que Kakuzu suspeitava. Havia desperdiçado tempo com distrações como mulheres e pesquisas. Finalmente, após meio ano de esforços extenuantes, Kakuzu emergiu da piscina. Sua figura imponente permanecia banhada pela luz do sol, exalando um poder recém-descoberto. Com as mãos entrelaçadas em uma pose meditativa, ele se concentrou. Marcas negras se espalhavam pelas laterais de seu rosto, e 2 linhas finas em sua testa se entrelaçavam como um terceiro olho. Kakuzu abriu os olhos lentamente com uma expressão calma, porém resoluta. Ele ainda não era um mestre em senjutsu, mas já havia adquirido conhecimento suficiente para integrar energia natural ao seu corpo. Ele cerrou o punho experimentalmente, abstendo-se de usar sua técnica de endurecimento. Com um único soco, o chão sob ele se abriu, revelando uma fissura enorme. Mesmo sem aprimoramentos, sua força bruta agora rivalizava com a lendária força física do clã Senju. Se ele adicionasse seus golpes duros como ferro à equação, seus ataques se tornariam completamente catastróficos. Bravo! O corpo gelatinoso de Katsuyu ondulou enquanto ela batia em seus membros. Você é oficialmente a segunda humana a dominar o senjutsu da floresta Shikotsu. E obrigado pelo elogio. Agora, ela continuou com um tom brincalhão, mas autoritário. Vamos passar para as aplicações práticas do senjutsu da floresta Shikotsu. Kakuzu assentiu sem hesitar. Quanto mais cedo dominasse essas técnicas e assinasse o contrato de invocação, mais cedo poderia partir. Meio ano de isolamento na floresta Shikotsu foi suficiente para testar até mesmo sua paciência. Enquanto isso, no mundo exterior, mudanças drásticas estavam acontecendo. Sunagakure, salão central de reuniões. Lord Kazekage, nossas forças da linha de frente entraram em confronto com o shinobi de Vagakure na fronteira, relatou um conselheiro sênior, com a voz carregada de preocupação. Perdemos 12 ninjas com 15 feridos leves e 36 gravemente. O enviado que enviamos retornou com notícias preocupantes, e Vagakure alega que o conflito foi nossa culpa e se recusa a oferecer qualquer compensação. Ao ouvir esse relato, a atmosfera na sala de conferências de Sunagakure tornou-se tensa, quase explosiva. O Kazekage Shaman estreitou os olhos com um brilho gélido brilhando neles.
Acima de sua cabeça, o dragão de areia enrolado parecia balançar, espelhando seus movimentos sutis. Conflitos ao longo da fronteira não eram incomuns, podia ser por causa de suas próprias forças ultrapassando os limites, ou do outro lado cruzando a linha. Mas sangue havia sido derramado, e a essa altura, não importava de quem era a culpa. Como Kazekage, Shamon sabia que não podia demonstrar fraqueza. O politicamente correto exigia uma postura firme. Abaixar a cabeça agora só desanimaria seu shinobi. Com um baque pesado, Shamon bateu a caneta na mesa. Retransmita minhas ordens. As tropas da linha de frente não devem reter nada. Preparem-se para uma ofensiva em larga escala contra as defesas da fronteira de Iwagakure. Se a situação exigir, eu liderarei pessoalmente o ataque. Enquanto isso, em Iwagakure, Noki, agora na casa dos 30, continuava baixo como sempre, mas a imaturidade juvenil que outrora carregava já não existia mais. Pairando no ar, ele observava as divisões reunidas de Iwagakure com um olhar intenso e focado. Espero que todos estejam cientes da situação na linha de frente, começou ele com a voz firme e autoritária. Tsunagakure está usando todas as desculpas imagináveis para nos provocar em conflito. Quanto às suas verdadeiras intenções, não preciso me alongar. O que importa é o seguinte: a terra passada de geração em geração de shinobi de Iwagakure não será rendida. Nem um centímetro. Transmitam esta mensagem às nossas tropas da linha de frente, empurrem-nas para trás. Esmaguem-nas. A tensão entre as terras do vento e a terra havia chegado ao limite. Uma guerra em larga escala entre as duas nações era agora inevitável. O caos não parou por aí. A Terra do Fogo, posicionada entre essas duas nações em guerra, não podia se dar ao luxo de permanecer neutra. Konoha teve que mobilizar suas forças estrategicamente para desviar a atenção de ambas as nações, garantindo que as chamas da guerra não se espalhassem para sua própria vila. Assim, em meio ao conflito triplo, nações menores inevitavelmente se tornaram danos colaterais. A Terra da Chuva, por exemplo, viu-se no meio do fogo cruzado. No entanto, a Terra da Chuva não era totalmente indefesa. Tinha seu próprio protetor formidável, Anzo, a salamandra. Embora o país fosse pequeno e carente de recursos, a presença de Anzo garantia que não seria pisoteado sem consequências. Qualquer shinobi das nações maiores que ousasse se aproximar de seu território enfrentaria uma retaliação rápida e implacável. No lado oriental do continente, as tensões fervilhavam entre a Terra do Fogo e a Terra do Relâmpago. Essas duas nações eternas rivais viam o caos crescente como uma oportunidade para acertar velhas contas. Era apenas uma questão de tempo até que a guerra eclodisse entre elas também. Em meio a esse período turbulento, o mundo estava à beira de uma guerra generalizada, sem fim à vista. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.